Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 17 de março de 2017. Vou falar rapidamente sobre a questão do BNDES, mas não só do BNDES. Nós temos uma lei que não está sendo cumprida, que é a lei de... Vocês vão dizer assim, mas tantas, né, Antônio, que não estão sendo cumpridas. Mas essa é crucial para o combate à corrupção, que é a lei de acesso à informação. Gente, a Dilma e o governo do PT fizeram com que as questões ligadas ao BNDES corressem em segredo de justiça, não fossem reveladas à população. Mas saiu em notas de jornal há tempos atrás, há anos atrás, e pouca gente deve lembrar, mas tem registrado isso em vídeo meu. Se vocês quiserem encontrar no meu canal, vocês podem encontrar. Que eu falei, que eu comentei na época, né? E pouca gente deu importância, que o fundo de garantia por tempo de serviço estaria sendo utilizado para cobrir rombos do BNDES, ou seja, do Banco Nacional de Desenvolvimento, que não fazia obras para o Brasil e que realizou inúmeras obras no mundo inteiro. Realizou e concluiu as obras. Nos outros países não só iniciou as obras, como concluiu todas essas obras. E quem foi para essas obras junto com o governo brasileiro foi a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, todas as empreiteiras que viajaram junto com Lula e Dilma. Tá? Então a gente percebe aí uma relação direta porque aumentou, mais do que dobrou o número de embaixadas do Brasil no período das administrações petistas, mais do que dobrou. Então tem um vínculo direto das embaixadas e consulados brasileiros com a ligação direta com a criação de obras internacionais ligadas ao BNDES, ao Banco Nacional de Desenvolvimento, que estava utilizando dinheiro do próprio BNDES, dos impostos do BNDES e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que geraram um grande rombo nacional. E isso organizado através de embaixadas e consulados brasileiros. E aí a gente vê as relações internacionais do Brasil hoje estão na berlinda, e todos esses países, ou grande parte desses países, está reclamando exatamente de relações de propina e corrupção, ligando esse processo a empreiteiras brasileiras e ao próprio Brasil e aos governos petistas. Muitos desses países, inclusive para punir os seus corruptos, estão aguardando a justiça brasileira. E sob segredo de justiça, com ministros indicados no Supremo pelo próprio PT, está questões que deveriam ser, por lei de acesso à informação, liberadas para que nós pudéssemos ter conta a respeito disso. O rombo do BNDES faz com que o Petrolão, o Mensalão e a Lava Jato sejam fichinha. São pontas de iceberg perto do BNDES. E isso ainda não foi à tona. A coisa é bem pior e realmente até o final deste ano eu acho complicado que alguma pedra fique sobre outra. É bem complicado. Por isso a blindagem que estão tentando fazer com relação à reforma política, que na verdade é para blindar os políticos e que provavelmente jogará o povo nas ruas para não aceitar a situação, por exemplo, da lista fechada. A lista fechada determinará que aqueles que já estão no poder, se não forem eleitos, não serão eleitos outros novos.
que você, ou você vota naqueles que já estão na frente da lista, ou você não consegue votar no próximo. Porque quem vai definir essa ordem dessa lista e quem vai entrar na frente das listas são os partidos nos seus estados, os caciques políticos. E se você não quiser votar, independente se o cara tiver 1 ou 2 votos, ele vai ser eleito igual, porque o que vai definir quem vai ser eleito ou não vão ser os votos que forem obtidos, mínimos ou não, alguém vai sempre ganhar, né? E sempre serão os mesmos, não importa o que você faça para mudar isso. E agora me diz se o povo não vai se rebelar contra isso, se não vai gerar uma comoção nacional a respeito dessa situação. Então isso aí, por mais que a gente queira fortalecer os partidos políticos, fortalecer a política, fortalecer o combate à corrupção, no momento que age dessa maneira, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o próprio presidente da República dizendo que nada vai fazer a respeito disso, que pelo contrário vai acatar o que for decidido por ambos, diante de toda essa situação de corrupção nacional e internacional, ligando isso tudo ao BNDES e colocando todos eles contra a justiça no momento que são indiciados a crimes de corrupção, que claro, negam, óbvio que negam, né? Você nunca vai ver um criminoso na face da terra dizendo que é inocente, todos são inocentes, né? Mesmo que as provas digam o contrário. E essa situação é exatamente uma blindagem a respeito disso. Ou seja, não basta as 2 listas do Janot, não basta a lista da Suíça, não basta as questões todas que estão sendo investigadas por todos os partidos, de todas as situações. O que na verdade vale nós temos poder e nós vamos nos locupletar, nós vamos nos proteger contra vocês, povo brasileiro. É isso que eles estão dizendo praticamente para nós. Independente de partido, independente de quem seja, eles têm maioria, o governo tem maioria e pode fazer o que bem quiser. E a oposição, quem é a oposição? Justamente aquelas pessoas que iniciaram todo esse processo durante 13 anos e meio. O PT e seus aliados. Então fica difícil a gente fazer a nossa defesa de um ou outro que realmente vá contra tudo isso. O ideal seria que houvesse uma oxigenação total de poder, que houvesse uma alternância total de poder. Os militares não têm interesse de permanecer no poder permanentemente, continuamente. Pela legislação, eles só podem chegar no poder e fazer um novo pleito para entregar para os novos governantes. Mas aí as regras poderiam ser regras estipuladas pelos próprios militares. Então a alternância de poder, se for promovida por um regime de exceção, caso aconteça todo esse processo de desqualificação do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado e da própria Presidência da República conflituada através de possibilidade de ser retirada do poder por cassação de chapa, se tudo isso acontecer ao mesmo tempo, talvez pela instabilidade social, sejam obrigados os militares a promover uma eleição de lista aberta, para que as pessoas possam fazer oxigenação de poder e que seja talvez até cancelado os registros partidários, para que sejam formados apenas 2 partidos como era no regime militar. E isso pode ser feito dentro de uma convocação militar, de um regime de exceção, caso ocorra. E talvez seja a última solução para o povo brasileiro. Porque eu venho falando isso faz bastante tempo. As pessoas estão com relutância a aceitar a questão dos militares no poder, porque acham que existe realmente um grupo de pessoas que está induzindo as pessoas ao erro
e querendo que os militares pulem quando elas querem que eles pulem. Não é essa a questão. Quando e se for necessário eles entrarem, quando acontecer isso, eles vão ter um tempo muito curto para fazer o trabalho deles. Mas talvez seja realmente necessário diante do quadro que está sendo criado. E não tem muita opção, não tem muita saída para algum lado a respeito disso. Não existe muito o que se fazer. É isso e nada mais. Porque no momento que você fragiliza todas as estruturas de poder, o que lhe resta, a não ser as estruturas, se elas forem de governo, o que lhe resta, além das estruturas de Estado, para defender a nação? A nação é o povo. O Estado são as estruturas que mantêm as estruturas para a proteção da nação. Então, o governo são os partidos políticos que administram a questão do Estado. E se esses governos não estão condizentes com que o povo, que é o soberano, através do voto e só através do voto, para poder representá-los, então urge que o Estado tome providências nas formas da lei, nas formas da Constituição, para resgatar o direito civil do povo brasileiro, da nação. É uma questão de cumpra-se a lei. Aí entra a questão da soberania nacional, entra evitar guerra civil, evitar conflito social, garantir, assegurar o cumprimento da lei, né? Porque aí a corrupção tomou conta do processo. O Caixa 2 não pode passar e não pode ser aprovado pela Presidência da República. Ele fere direitos constitucionais e fere direitos do cidadão brasileiro. E essa questão de nós não podermos discutir ou verificar o que está sendo feito, o que houve de corrupção no BNDES, com dinheiro do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento, que não desenvolveu nada para o Brasil durante os governos do PT. E além disso, utilizou recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, da nossa Previdência, daquilo que a gente guarda para a gente poder utilizar para a nossa aposentadoria. Esses recursos, esse dinheiro que hoje está faltando e querem fazer reforma da Previdência, exatamente porque está faltando dinheiro em caixa. Por que está faltando dinheiro em caixa? Porque o PT utilizou o dinheiro do Fundo de Garantia para desenvolvimento de obras no exterior. Só isso, nada mais que isso. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então tudo isso ainda está para estourar. Até o final do ano estoura esse tipo de coisa, porque eles não vão levar isso para o ano que vem, para um ano eleitoral. Provavelmente isso vai acontecer tudo ainda este ano. O ano passado foi fichinha perto deste ano. Este ano a coisa vai rolar muito mais. E pelo andar da carruagem está andando muito rápido tudo isso. Por quê? Porque a justiça resolveu acelerar o processo. Afinal de contas, a própria justiça está sendo colocada em xeque pelo legislativo e pelo executivo. E pelas redes sociais. Então, eles estão tentando dar uma resposta a tudo que está acontecendo em relação a eles mesmos. E mais cedo ou mais tarde, esse confronto, quem vai ganhar é que um está comendo a perna do outro, né? Daqui a pouco todo mundo vai ficar não mais de muleta, mas nem mais perneta, só no toco, né? Eles estão se devorando, é autofágico essa situação, é autofágica. Eles estão se devorando, estão se destruindo por eles mesmos. Nós pouco temos a fazer a não ser observar e, claro, fazer as pressões, o controle social, né, que é o que nos cabe como cidadãos, né, não só eleger, mas fiscalizar. Agora, quem sabe o povo aprende, não basta eleger, não basta votar, tem que votar. É obrigado, mas também é um direito. É um direito. Aquela questão, eu sou obrigado a votar. Não, tu é obrigado a ir votar. Tu pode votar branco, pode votar nulos, claro, tu vai fazer besteira se tu fizer isso. Só que tu não é obrigado a votar, tu é obrigado a ir votar.
Quando tu se omite de votar, tu permite que essas coisas que estão acontecendo aconteçam. Muito disso que está acontecendo é pelo aumento considerável do índice de rejeição dos próprios políticos. E não tem como não ter rejeição diante desse quadro, Antônio. Eu sei disso. Só que isso está sendo autofágico. E no momento que acontece essa situação, nós entramos numa situação de risco belicoso, porque nós permitimos desse modo que surjam déspotas, ditadores, e nós venhamos a entrar em estados de exceção, estados de corrupção plena, ditaduras. Tudo isso pode acontecer diante de fragilidades de governo. Então, o Brasil está passando por uma fase de risco, mas nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos fiscalizar, nós devemos, se for o caso, protestar, se for o caso, ir para as ruas, sim, contra, por exemplo, o Caixa 2, contra, por exemplo, o voto de lista fechada, e em favor da Lava Jato, das 10 medidas de combate à corrupção, do juiz Sérgio Moro e coisas desse sentido, né? Para que haja a prisão não de um grupo, de um partido, mas de todos os corruptos, de todos os partidos, que a corrupção seja combatida, e vamos fazer a nossa parte, enquanto der, enquanto a gente puder. Para que, se Deus quiser, em 2018, ou antes, talvez até na metade deste ano, a gente consiga fazer uma eleição, votar e votar certo para que haja alternância de poder. Lembrando que o próximo presidente da República tem que ser de direita. Por quê? Porque na questão de não ser retirado os ministros do STF, o próximo presidente da República tem direito a eleger quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso vai equilibrar as forças no STF e vai ajudar no combate à corrupção. Ou seja, aquilo que não for feito agora, nesses próximos 2 anos, o próximo presidente da República terá capacidade de fazer de combate à corrupção, se for de direita. Então é muito importante que nós façamos a nossa parte nesse aspecto, que a gente eleja representantes da direita em todo o território nacional, e daí a importância de formar novos quadros da direita no Brasil. Eu não gosto de política, eu não quero entrar em política, eu não quero... Se você não fizer a sua parte, alguém vai fazer por você. Se não for da direita, vai ser a esquerda. Então, se você quer ser de direita, aprenda a fazer coisas pelo lado da direita, seja um representante da direita, faça a sua parte, busque apoio da sociedade, da comunidade, e faça a sua parte pelo seu país. O Brasil precisa de novos rostos, o Brasil precisa de novas caras, e a gente precisa de novas pessoas fazendo a sua parte pelo país. O momento é agora e você vai ter que fazer esse sacrifício. Se não existe ninguém que levante essas bandeiras como você levanta na sua região, é hora de você começar a pensar em fazer a sua parte pelo seu país. É isso aí. Muito obrigado pela atenção dispensada.